Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, muito bom dia. Eu sou o Lucas Girardi e começa agora mais um Arena Alterosa. E comigo aqui hoje, o Sérgio Bara, ele que é publicitário. Sérgio, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, prazer a todos os telespectadores. Vamos para frente, começar bem a semana. E com a gente também o Túlio Simeon. O Túlio, ele é o artilheiro da Copa de Futebol Sub-20, a Copa Alterosa de Futebol Sub-20. Então vamos lá. Para começar o nosso papo hoje, nós vamos falar do Tupi, 4-0. O Carijó está classificado para a próxima fase da Série C. Então vamos ver como foram esses gols do Tupi, essa vitória de 4-0 sobre o São Caetano. Maradona recebeu a bola e avançou, mas foi derrubado. O árbitro deu a vantagem. Maguinho pegou a sobra e abriu o placar. Depois de cruzamento, a bola sobrou para Maranhão. De costas para o gol, o atacante conseguiu finalizar e ampliou o placar. No segundo tempo, o Ademilson, que entrou no lugar de Maranhão, deixou o dele. O ídolo Carijó só precisou escorar para o gol depois do cruzamento de Fabrício. Aos 42 minutos, Douglas marcou o quarto e sacramentou a classificação do Tupi e o rebaixamento do Azulão. Pessoal, a gente estava aqui vendo esses gols e o Sérgio surpreso aqui do meu lado. Sérgio, a qualidade do Tupi ontem... Você tá aí? Infelizmente, eu não fui ontem no jogo, acompanhei todos, mas ontem eu tinha um compromisso inadiável, né? Porque a mudança para domingo eu achei muito interessante. E eu fico feliz demais ver o Ademilson voltando. A gente que viu ele acompanhar a dificuldade, o problema que ele teve, físico, foi grave, né? A lesão que ele teve. Eu fico feliz demais ver o Ademilson fazendo gol e o Tupi liderando o grupo. E agora a gente tem que continuar aí líder para pegar vantagem, né? Sendo os dois primeiros. Para o mata-mata a gente conseguir jogar em casa e classificar para a Série B, que é um grande sonho que a gente tem que realizar para o Tupi. Tá certo. E o Túlio, gente, ele chama Túlio por causa do Túlio Maravilha do Botafogo. Ele nasceu em 96, um ano depois do título brasileiro do Botafogo. O pai dele fez essa homenagem ao Túlio Maravilha. Está com 18 anos, joga no Matias Barbosa, artilheiro da nossa Copa de Futebol Sub-20. Mas sonha se profissionalizar, né, Túlio? Com certeza, né? Não pode desistir dos nossos sonhos, né? Meu pai colocou meu nome justo por causa do Túlio Maravilha, né? Em 95 eu estava ficando brasileiro. Em 96 eu nasci e por isso ele colocou meu nome de Túlio, né? E ver o Tupi aí se destacando dessa forma, dá um incentivo para talvez você se profissionalizar aqui na nossa região mesmo? Muito, né, cara? Já estive na base do Tupi em 2010, pude acompanhar alguns jogos do Tupi. Fui alguns jogos do Tupi no estádio. E ontem eu não pude ver o jogo, mas já acompanho bastante tempo. O Tupi está bem demais aí, merece com certeza o acesso à Série B. E ontem o Tupi ganhou de 4-0 do São Caetano, que acabou rebaixado para a Série D. E no próximo domingo o time vai jogar contra o Duque de Caxias, outra equipe que também já está rebaixada. Mas o técnico Léo Condelli não quer saber disso não. Vai jogar com tudo nesse próximo final de semana. Veja só o que ele disse. Nós não podemos, né, mudar a nossa maneira de pensar, a maneira que vem dando certo, sempre pensando no próximo jogo, né? Em outros momentos, a gente já passou por alguns momentos turbulentos dentro da competição e a gente não se abateu, a gente pensou sempre na próxima partida. E agora que a gente vive um bom momento na competição, nós não vamos pensar na frente, vamos pensar sim no próximo jogo. É claro que
pensando no próximo jogo, é no sentido de respeitar o adversário, no sentido de respeitar o torcedor que veio aqui hoje em bom número, e a gente espera que retorne, quanto o Duque de Caxias também em um bom número, para a gente continuar mantendo aí essa energia, né? Essa sintonia que está muito legal do torcedor com o time, e quanto o Duque de Caxias não pode ser diferente. Pois é, fica aí o chamado do Léo Condé, né? Não pode ser diferente quanto o Duque de Caxias. O time tem que jogar para frente, tem que ter um bom desempenho, como foi esse jogo de ontem, e a torcida também comparecer. É importante ter essa participação da torcida, né, Sérgio? É importante demais. A gente tem que lotar o Marelênio, nós temos que fazer com que o Tupi se sinta cada vez mais prestigiado, porque precisa disso, ainda mais, não é nem por esses 2 jogos, também por esses 2 jogos, que não pode perder ritmo. O Léo Condé está fazendo um trabalho que a gente acompanha, né, um trabalho muito bom, excelente, né, que é uma das melhores campanhas do brasileiro como um todo. E a presença ela é importante porque você, jogando em casa, ele vai fazer o diferencial, principalmente no mata-mata. E a equipe não pode arrefecer agora que ela tem que ainda usar até como treinamento de luxo para terminar em primeiro lugar. Eu acho importante o trabalho de base, que tem que ser muito bem pensado em Juiz de Fora, isso tem que ser bem retomado, mas isso é um outro assunto. Mas é importante para que o Tupi vire referência, para que a gente consiga... O time que já vem, né, Sérgio, de várias goleadas, está aí há 11 jogos sem perder. Sim. Então, parece que o Tupi dessa vez está engrenando mesmo, né? Mas os jogos mais importantes agora são mata-mata, né? Então, o Léo tem uma cabeça muito boa e preparar o Tupi, a equipe, para esses 2 jogos finais, que vão definir realmente a classificação. Né, os 2 mata-mata e esses agora, para a gente garantir pelo menos os 2 primeiros, que a gente termine líder e que vença os outros para a gente ser campeão da Série C. Por que não? Tá, e agora a gente está vendo aí, né, algumas imagens no ar, mais um gol do Tupi. Essa vitória ontem, 4-0, a gente vê que foram jogadas bem trabalhadas, né? Foram jogadas muito bonitas. O gol do Maranhão foi de um oportunismo, foi uma presença de espírito. Você vê que o time está em sintonia. E quando o time está em sintonia, flui. Até que 4-0, a outra goleada contra o Mogi também. Então, você vê que o time está bem treinado. Então, o time bem treinado e para acontecer isso, ele está unido. E essa união em esporte, qualquer esporte coletivo, até mesmo, né, esporte individual, você tem técnico, você tem uma equipe por trás, ele faz a diferença, e isso está provado aí que o Tupi está fazendo essa diferença, é não arrefecer. Beleza, vamos dar uma olhada agora na classificação. O Tupi assumiu a liderança do grupo porque o Mogi Mirim empatou. O Mogi era quem liderava até então, estavam empatados em número de pontos, Tupi e Mogi, mas o Mogi empatou em 1-1 com o Guarani, jogo que também aconteceu ontem. Com isso, o Tupi assumiu a liderança com 30 pontos, o Mogi vem em segundo com 28, Madureira e Macaé com 23, Guaratinguetá e Juventude e Caxias com 22. Lembrando que se classificam os 4 primeiros para a próxima fase. O jogo do próximo domingo, Túlio, é contra o Duque de Caxias, um time que a gente viu pela classificação que já está rebaixado, faltando 3 rodadas, já estava, nessa última rodada não tinha mais chance matemática. Para você que está jogando, mesmo sendo futebol amador, você, quando vai jogar contra um time que teoricamente é mais fraco, como é que tem que ficar o pensamento nessa hora? Minha opinião, acho que a gente nunca pode desmerecer o adversário, né? Mesmo ele estando na situação difícil, caiu para a Série D, né? E acho que tem que ir para cima, né? Continuar impor o mesmo ritmo, não deixar cair, não deixar oscilar e continuar na mesma pegada. O Tupi tá bem demais, isso aí. Não pode deixar cair, tem que continuar na mesma pegada, sem desmerecer o adversário. É difícil jogar com um time que está desmotivado, porque você tende a nivelar pelo time, né? Assim, o time não está bem. Por isso que o Tupi tem que chegar e atropelar. Se tiver que ganhar de 7-1, que ganhe de 7-1. Pode ser até 7-0 para a gente não tomar um gol, né? Beleza. E quem também está bem é o Tombense. O Tombense venceu ontem de 3-0 o Lusiânia. E com isso se classificou para as 8ª de final da Série D. Vai jogar contra o Metropolitano de Santa Catarina. Lembrando que o Tombense, para subir para a Série D, precisa ganhar do Metropolitano e também ganhar o jogo das quartas de final. Os 4 semifinalistas se classificam. A gente vai dar uma parada agora, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a Arena Alterosa. Não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa e deixa eu consertar uma coisa que eu falei. Eu falei que Tombense está para subir para a Série D. Não é isso? Tombense já está na Série D, está para subir para a Série C. E agora a gente vai falar aqui, ó, Copa Alterosa de Futebol
Sub-20. Teve rodada nesse final de semana e a gente vai acompanhar agora. Vamos ver os resultados primeiro, para ver como ficou. Vamos lá. O 15 de novembro de Laranjal venceu a seleção de Cataguases por 2-0. Santana do Deserto venceu Matias Barbosa por 3-1. Ribeiro Junqueira venceu por 3-2 o 15 de novembro de Rio Novo. E Edcar, o único time que perdeu em casa, foi batido por 1-0 pelo Uberabinha. Fala agora com o Túlio, ele que joga do Matias. Esse gol solitário do Matias foi marcado pelo Túlio. Inclusive, a gente tem as imagens desse gol para mostrar para o pessoal de casa. Vamos lá, Túlio. Como é que foi esse jogo para você? Apesar de ter saído derrotado, você fez seu gol. Como é que foi? Fala pra gente dessa partida. Infelizmente saiu com a derrota, né? Mas pude ser feliz ali, ter feito um golzinho ali. Mas começamos o jogo mal, né? Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que a gente vinha fazendo no campeonato. Aí no segundo tempo voltamos mais ligados, conseguimos impor nosso ritmo, botamos a bola no chão, tocamos a bola bem, começamos a ocupar bem o espaço no campo. Aí tomamos o terceiro gol e ali já a gente viu que não dava mais, mas semana que vem na Matias vai ser tudo diferente, a gente vai dar a volta por cima com certeza. A gente viu aí que também está vendo gols, né, das outras partidas e vamos lembrar como funciona o regulamento da Copa. Não tem saldo de gol, é ponto corrido mesmo. Você pode ganhar de 7-0 em casa, se perder de 1-0 fora de casa, está empatado, disputa de pênalti. Isso ajuda numa hora dessas, né, Túlio? Ajuda, porque às vezes a gente tá num bom dia, né? Faz um jogo mal. E igual você falou, às vezes pode perder de 3, 4, e no outro jogo, no segundo jogo, a gente ganha de 1-0, 2-0, vai para os pênaltis. Beleza, então vamos ver aí os gols das outras partidas. Eu falei que a gente já estava vendo esses gols, mas a gente viu foram os gols da partida do Santana do Deserto contra o Matias Barbosa. A gente tem aí o gol do Uberabinha, que venceu Edcar por 1-0, é o gol do Albert. Lembrando aí, o Edcar é o único time, né, que perdeu em casa. Então, o Uberabinha vai com uma certa vantagem para o próximo final de semana, partida que acontece no dia 27. Dos jogos do segundo jogo, né, o jogo de volta, 3 deles acontecem no dia 27, que é o 15 de novembro de Laranjal contra a seleção de Cataguases, Santana do Deserto, que vai jogar contra o Matias Barbosa, e Edcar e Uberabinha. Todos esses jogos no dia 27. E no domingo, dia 28, o 15 de novembro de Rio Novo, recebe o Ribeiro Junqueira. E agora vamos falar da Série A. Ontem teve muito gol, teve o chamado Massacre do Serra Dourada. Palmeiras perdeu de 6-0 para o Goiás, lá no estádio Serra Dourada. Vamos ver os gols dessa rodada da Série A. O São Paulo abriu o placar no começo do jogo com Souza. O empate veio aos 35 minutos. No rebote dentro da área, a bola bateu no braço de Antônio Carlos e o juizão deu pênalti. Fábio Santos empatou o jogo. Já no fim do primeiro tempo, mais uma cobrança de falta de Kaká. Mais um gol do São Paulo. Edson Silva. O empate veio aos 20 minutos do segundo tempo, num outro pênalti. Guerreiro foi derrubado na área. Fábio Santos mais uma vez cobrou e converteu. A virada veio 8 minutos depois. Linda troca de passes entre Danilo e Guerreiro. O peruano deu um toque sutil na saída de Denis. Corinthians 3-2. O Palmeiras foi até Goiânia e foi humilhado pelo Goiás. Só no primeiro tempo o time esmeraldino abriu 4-0. Ramon fez o primeiro. Logo depois Esquerdinha ampliou. Eric fez o terceiro e David o quarto. No segundo tempo o massacre continuou. Thiago Mendes e Wellington Mendes deram números finais. 6-0 Goiás. O Palmeiras é o lanterna da competição. No Bavi, o Vitória conseguiu vencer o Bahia de virada. 2-1, placar final. No Fla-Flu, João Paulo cruzou na área e depois da disputa de bola, Eduardo da Silva mandou para a rede. 1-0 Mengão. Mais tarde, Fred empatou e foi só.
1-1, placar final no Maracanã. Depois do cruzamento pela esquerda, Luan ganhou de cabeça e na sobra, Carlos fez 1-0 para o Galo. 2 minutos depois, em contra-ataque rápido, Dátolo cruzou e Tardelli fez mais um. 2-0. Depois de uma bela jogada de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart descontou para a Raposa. No segundo tempo, Alisson aproveitou a sobra na área e fez de voleio o segundo do Cruzeiro. Tudo igual, 2-2. Mas o Galo não estava morto. No final da partida, Carlos subiu mais alto que todo mundo e fez o gol da vitória atleticana. 3-2 Galo. Fala pro pessoal do Palmeiras, ó, não tem nada a ver perder de 6-0 no Campeonato Brasileiro, não. Teve time aí que perdeu de 7-1 na Copa do Mundo e tá vivo até hoje, né? Mas mais uma vez, falar aqui com meus amigos da bancada, mais uma vez... 6-0 foi terrível. Difícil, eu vi esse jogo, foi terrível. O Palmeiras foi patético mesmo, assim. Não honrar o verde dessa camisa é complicado. Centenária a camisa. E jogou pessimamente e não dá. Mas tem dia que é assim, mas o Palmeiras não é por acaso, né? Porque ele está em último lugar, né? Para graças, ainda bem, para o nosso Botafogo, que ali agora está no limite, né? Pois é, 2 botafoguenses aqui, eles estão gostamos muito um empatezinho de 1-1 contra o Criciúma no sábado, deu para tirar o time da zona do rebaixamento, né? Ali, precioso pra gente, né? Nossa, e o Jefferson, nosso herói, um dos melhores goleiros do mundo, sem dúvida nenhuma. Com certeza, né? Fez 2 defesas ali impressionantes. Salvou o nosso Botafogo e torcer, né, para ficar do 1-1, né? Ainda bem, a gente comemorar 1-1 é muito ruim, né? Bom demais, nossa. Não, é ruim ter que torcer por 1-1, né? Mas foi bom demais 1-1. Comemoramos. Comemorar 1-1 é ruim demais. Pois é, mas pelo menos saiu da zona, Saiu né? da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada na classificação para a gente ver como é que ficou. O Z4 tá embolado, o pessoal lá de baixo tá numa briga ferrenha. Mas vamos começar por cima, né? Cruzeiro, apesar de ter perdido ontem, continua com 7 pontos de diferença na liderança, porque o São Paulo também perdeu para o Corinthians. Internacional com 41 pontos e Corinthians fecham o Z4, o G4. Corinthians que tem 40 pontos. Ali bem pertinho está o Grêmio com 39, o Atlético com 37. Fluminense com 36 em sétimo lugar, o Sport tem 35. Agora vamos para a segunda parte da tabela. Vamos lá, o Z4. Botafogo está aí com 23 pontos. O Z4, é o primeiro fora do Z4. Depois vem aí, ó, Coritiba com 23, Bahia com 23, Criciúma com 23, Palmeiras é o único que está lá com 22, lanterna, com força mesmo, né? Segurando com 6-0 de ontem, nossa, então ele está segurando. Imagina como é que está hoje lá o Palmeiras. Ninguém é torcida do Palmeiras. Deve estar na bronca o time, né? Deve estar, e tem que ficar. Com razão, né? Hoje de manhã eu já dei uma olhada no noticiário, já tamparam pedra, já tentaram agredir, o pessoal lá ficou bravo. Para mim não é por aí, não. Né? Isso aí é muito sério, isso aí não precisa chegar a esse ponto, não. Tem que pressionar, mas sem violência, né? Sem violência. Violência nunca. Então agora, gente, vamos mudar de esporte, né? Até agora a gente só falou do futebol, mas também tem o vôlei, né? O time da UFJF foi até Montes Claros, conseguiu o primeiro ponto, mas foi com uma derrota. O time perdeu de 3-2 no vôlei. Quando o placar termina 3-2, o time derrotado marca um ponto e o vitorioso marca apenas 2 pontos. Então o time vem de 5 derrotas, vai jogar no próximo final de semana aqui em Juiz de Fora contra o próprio Montes Claros. Sérgio, você que é um cara que sempre jogou vôlei, agora em casa tem que ganhar, né? Agora tem. Pegou 2 pedreiras, né? O Sada, Cruzeiro e o Minas. São 2 times muito experientes, complicados. E a UFJF com uma equipe nova iniciando o trabalho. A gente sabe que esse trabalho, né? Ele tem que vir no crescente. A gente acredita que no próximo jogo aqui em Juiz de Fora nós vamos conseguir um resultado muito positivo. E o trabalho ele vai aparecer porque a equipe desse ano está muito melhor. Beleza. Pessoal, acabou o nosso tempo. Eu agradeço aqui o Sérgio Bara e o Túlio. Eles participaram do Arena Alterosa com a gente hoje. E a gente fica por aqui. Você vai acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento: Verona Segurança.
sempre protegendo seu maior patrimônio.